Eis a doação perfeita do amor. O Redentor aniquilou-se a si mesmo, humilhando-se na morte da cruz, para que tivéssemos a vida e a salvação. Abraçou a cruz silencioso, os poderosos, a serviço do pecado, julgaram e condenaram o inocente. Em Cristo, a mentira e a ganância, a distinção e o prestígio não têm lugar. Nele, somente são possíveis o amor e a misericórdia. Quem quiser segui-lo, é isso que ele nos propõe. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo a planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagados por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca como cordeiro levado ao matadouro ou como... Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer.
Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade nas suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos e inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, Salmo responsorial. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, e que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tomei-me o proíbrio do inimigo, o desprezo, zombaria dos os corações me esqueceram como um vaso despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio. Afirmo que sois meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximamo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aclamamos o Santo Evangelho. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte na cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Anúncio da paixão de Cristo.
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Sodrém. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava se reunir aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas do sumo sacerdote e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro dele e disse: A quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntaram: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus um conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a empregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo porque fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde o sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus:
Se respondi mal, mostra-me em que, mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? E Pedro negou: não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Judas e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-o com um manto vermelho, aproximando-se dele, e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: eis o homem. Quando ouviram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu:
levai-os vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir esta palavra, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabeis que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltares este homem, não és amigo de César. Tudo aquilo que se faz rei declara-se contra César. Quando essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois de crucificar Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada um soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria as escrituras que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram a sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela os discípulos que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso,
Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebecida em vinagre, e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho do seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. Outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que me transpassarão. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos concediu então. José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aleoes. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com aromas e faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos que estão participando conosco desta celebração da paixão do Senhor, eis de que nós somos sensíveis à palavra de Deus que nós acabamos de ouvir.
cada um de nós pode, de um certo qual modo, comover-se no escutar a narração da paixão do Senhor. A crueldade com que o servo de Javé tem sofrido, que nós acabamos de ouvir na leitura do profeta Isaías. E todo aquele sofrimento, ele não o fez senão por outra coisa. O fez por amor dos homens, por amor das mulheres, por amor de toda a humanidade. E então, cada um de nós pode, de um certo modo, perante esta leitura da paixão, identificar-se com este servo de Javé, mas, sobretudo, identificar-nos com alguma personagem do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus morreu. Jesus morre ainda no tempo presente. Jesus morre nas vítimas do coronavírus, do Covid-19. Jesus morre no pessoal que na saúde está dedicando a vida para salvar os outros. Jesus morre nas pessoas que estão dando ajuda a quem está sofrendo. Jesus morre também nos sacerdotes que estão servindo a humanidade e que sabemos dos grandes números de sacerdotes também falecidos na Itália e nos outros países. Participando desta paixão do Senhor, vem do coração uma dor imensa, uma dor tão grande, sabendo que o Salvador morreu, mas Ele morreu por nós, pelo imenso amor que Ele tem para cada um de nós. Ele, escutando os nossos lamentos, escutando os nossos rogos, escutando os nossos pedidos, este Senhor nos entende, porque Ele passou por toda espécie de sofrimento e Ele vem em nosso favor. Então, console-nos estas palavras de que Jesus entende, compreende, e Ele também nos diz que na pessoa do ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Senhor Jesus, nós te agradecemos o imenso amor que tivestes para conosco, doando-te para o Pai como vítima de agradável odor. Então, continuemos esta nossa celebração rezando, elevando em nome de toda a Igreja a oração universal, os pedidos dos nossos corações que queremos elevar junto a Deus para que Ele nos atenda. Oremos pela Santa Igreja de Deus. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que
que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre vosso nome por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo, Odilo, e todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos também pelos nossos catecúmenos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos também pelos nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos irmãos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus.
Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades do mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o caminho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra, e a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus, nosso Senhor, conceda a saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e salvação a todas as vítimas mortais. Deus eterno e todo-poderoso, Deus onipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos teus filhos que sofrem esta pandemia. Alivia a dor aos que sofrem, dá força a quem está a seu lado, acolhe na tua paz os que já pereceram, e para todo esse tempo de tribulação, faz com que todos encontrem o auxílio da tua misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos a Deus Pai Todo-Poderoso para que alcancemos a paz, a vida, a liberdade, a saúde e segurança e a salvação. Deus eterno e todo-poderoso, seis a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós passamos a outro momento chamado Adoração da Cruz. Vamos olhar para a cruz como o sinal externo da nossa salvação. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual depende a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz,
do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha ao vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem está nas suas casas, com a cruz de Cristo, pode adorá-la, pode fazer um momento de reflexão sobre Jesus morto, e que o tempo que decorre desde este momento até a vigília pascal, cada um de nós, junto a Jesus crucificado, Jesus morto, façamos a nossa reflexão, a nossa meditação pelo infinito amor que Deus tem para comigo, para com todos nós. E preparemo-nos para, com Jesus, ressuscitar na vigília pascal do sábado à noite. Que a celebração e a escuta desta palavra console a nossa vida e nos incite a rezar por todo o mundo que sofre, que morre também pela razão da pandemia. Saber que Jesus venceu a morte e vai vencer a morte
é uma consolação para todos nós. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.